Meus amados, bora para a nossa quinta aula do Zero ao Sucesso com Salomão. Nós estamos agora então entendendo o que é o sucesso, quais são os pilares que sustentam o sucesso. Já conversamos sobre o pilar da fé, já conversamos sobre o pilar da sabedoria, que dentro da sabedoria nós temos outros pilares, temos principalmente a humildade e a discrição, e hoje nós vamos falar sobre temor. Temos o sucesso, já falamos sobre o pilar da fé, já falamos sobre o pilar da sabedoria e agora vamos falar sobre o pilar que é temer a Deus. Na Bíblia que nós estamos lendo, na Bíblia Nova Viva, tem uma parte que fala que aquele que teme a Deus, e aí aparece um númerozinho ali em cima, indicando que lá embaixo da página a gente tem uma tradução sobre aquele que teme a Deus. E um dos conceitos do que é temer a Deus é amar e obedecer a Deus. Ok, nós já entendemos na aula passada, quando nós falamos sobre fé, que o que revela para Deus o nosso amor, as nossas intenções, são as nossas atitudes. Que a fé nada mais é do que as atitudes que agradam a Deus. Quanto mais atitudes eu tenho que agradar a Deus, mais eu revelo que eu amo Ele, certo? Quanto mais eu ouço a palavra dele, mais eu entendo quais são as atitudes que revelam a Ele que eu amo Ele. Então fechou. Eu amo Ele através das minhas atitudes, as atitudes que agradam a Ele. Obedecer. O que é obedecer a Deus? E agora a gente vai mergulhar num nível bem profundo e eu quero que vocês comecem, que vocês talvez se desconectem dos celulares, desconectem do mundo para construir essa linha de raciocínio para que isso venha a ser um fundamento dentro do ser de vocês de hoje em diante, tá bom? Quando a gente fala em obedecer, nós temos que partir de um ponto que quando eu obedeço a Deus, eu busco não fazer nada que desagrade a Ele. Mas o porquê eu não faço nada que desagrada a Deus? Eu deixo de fazer as coisas que desagradam a Deus para que Deus não me castigue? Eu deixo de fazer as coisas que não agradam a Deus para que eu não seja punido ou para que eu faça coisas boas e eu receba as bênçãos? Vamos começar entendendo que Deus, Ele é imutável e Ele não sai de onde Ele está. Quando nós nos sentimos distantes de Deus, isso significa que Ele está onde Ele sempre esteve e nós nos afastamos. Aí entra a parte de obedecer a Deus. Nós não obedecemos a Deus para que Ele fique feliz com a gente ou para que Ele não castigue a gente. Nós obedecemos Ele porque essa é uma das formas que nós podemos estar perto dEle. Quanto mais eu obedeço às instruções do céu para a minha vida, mais próximo do céu eu fico, mais próximo e apto a ouvir a voz de Deus eu me torno. Logo, o obedecer a Deus não é algo que dói, não é algo que machuca, não é algo que é ruim obedecer. Mas o que acontece? E vejam que nós estamos no patamar, no pilar do temor. Hoje o mundo, prestem atenção, o mundo onde nós vivemos, existe um rei nesse mundo, um príncipe. Esse príncipe trabalha dia e noite para que nós não tenhamos comunhão com Deus. Edu, o que você está falando? Estou falando que o príncipe desse mundo é Satanás. É aquele que milita contra o nosso espírito. E onde ele faz isso é através do pecado. Aonde habita o pecado? Na nossa carne. Logo, todas as estratégias até hoje do inferno para a nossa vida é nos manter longe do nosso Criador, que é Deus. Essas estratégias consistem em nós, por exemplo, não obedecer os mandamentos e não obedecendo, tornando essa falta de obediência algo comum, a ponto de eu imaginar me obedecendo, mas sendo ruim. Nossa, eu estou obedecendo a Deus, mas é horrível. Ou eu não estou obedecendo, só que muito melhor sem obedecer. Minha vida está muito melhor sem obedecer a Deus. Quanto mais eu desobedeço, mais tranquilo é, porque, meu Deus, é muito chato obedecer a Deus. Não tem vantagem, eu não posso fazer nada. Já chegou a se perguntar sobre isso? Então, isso é uma estratégia do inferno. Por quê? Quando nós somos geracionados, nós somos gerados com um propósito. Vejam que nós estamos dentro do temor de Deus, nós estamos entendendo o porquê eu temo a Deus, através da minha obediência aos mandamentos dele. Nós fomos gerados para termos comunhão com Deus. E essa comunhão, ela exige uma santificação, assim vamos dizer. Por que Deus exige uma santificação? Porque Deus, ele é puro, Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Caso acontecer, e é um assunto delicado esse,
de Deus se relacionar com uma pessoa que não está buscando obediência e purificação, essa pessoa não aguenta a graça de Deus. Se eu estiver em pecado, eu posso me aproximar de Deus? Pode. Você vai se aproximando dele em pecado. Quando a intenção do teu coração é única e exclusiva de se aproximar dele, ele não permite que você permaneça em pecado. Mas por que ele não permite? Porque ele odeia o pecado. Ele te ama, mas ele odeia o pecado que nós praticamos. Ele nos ama. Por nos amar, ele começa de dentro para fora a limpar essas coisas para que seja possível, pega a visão, esse relacionamento mais íntimo. Ele mesmo faz a limpeza que é necessária em nosso ser para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos obedecer ele e sentir prazer nessa obediência. Então, Edu, o que você está falando é que inicialmente eu vou achar meio ruim, vou achar chato obedecer a Deus? Sim, inicialmente vai ser. Mas se a tua intenção preste atenção, se a tua intenção, se a nossa intenção, ela é pura, ela é uma intenção que Deus, eu não abro mão, eu não vou abrir mão do meu relacionamento com você, eu te quero mais do que tudo. Quando essa intenção é pura, Ele nos purifica através do sangue de Jesus, Ele nos convence do que nós estamos fazendo de errado e Ele traz o prazer e o carinho, o zelo em obedecer a Ele. E aí nessa jornada nós entendemos a importância de temer Ele. Eu não temo Ele no sentido de ter medo dEle. Não, eu temo a Deus no sentido de, cara, eu amo tanto Ele que eu tenho medo de me afastar dEle, porque a minha vida sem Ele não faz mais sentido. Esse é o temor que nós temos dentro do nosso coração. Apesar de sabermos que o nosso Deus é infinito em amor, também sabemos que é o mesmo Deus que pode abrir um buraco, uma fenda na terra, como já fez, para engolir pessoas vivas que estão praticando pecado. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus do amor, é o mesmo Deus da justiça. O mesmo Deus que é o fogo quentinho e calentador, é o fogo abrasador que consome tudo que precisa ser consumido de ruim. Esse é o nosso Deus. Dentro do nosso coração, o temor vai começar a ser, a partir de hoje, a partir desse curso, o verdadeiro temor que Deus quer que um filho tenha por Ele. Não através de uma imposição. Nós não tememos a Deus porque Deus impõe o temor a nós. Nós tememos a Deus porque nós tememos ficar longe dEle. E eu temo a Deus, eu temo ficar longe de Deus porque eu tenho medo do que o mundo pode fazer comigo? Também é um jeito de se pensar. Mas eu temo a Deus, eu temo ficar longe dEle porque sem Ele eu não sei viver. Quando se chegar nesse nível de consciência da importância de ter Deus em nossa vida, tudo o que nós estamos fazendo aqui, no patamar do sucesso, tudo o que nós estamos fazendo aqui, entendendo a sabedoria, entendendo todo esse contexto, começa a ser prazeroso. Então, Edu, você está me falando que a caminhada do zero ao sucesso com o Salomão é uma caminhada prazerosa? Sim, porque o foco não é o final, não é o sucesso. O foco é a jornada. Eu vou começar a amar essa jornada porque quem está conduzindo essa jornada é o nosso Deus. É Jesus, é o Espírito Santo habitando em nós. Quando nós conseguimos chegar, lembra que não é mérito. Nós não fizemos nada por merecer. Nós não merecemos a presença dele em nós. Mas é pela graça e pela misericórdia que ele vem. E o que ele pede para nós, o que não é nem impõe, ele pede. Nós temos a escolha de fazer ou não fazer. Ele não impõe. Mas quando nós escolhemos fazer, ou seja, quando nós escolhemos nos aproximar, ele vem e começa a realmente fazer essa limpeza, fazer essa possibilidade, ele começa a tornar possível nós nos aproximarmos dele. Quem tem que querer quem nessa relação é nós, temos que querer a Deus. Porque ele já nos quis primeiro. Ele nos quis tanto que ele mandou o Filho dele unigênito, perfeito, sem pecado, para morrer por nós na cruz. Para que tornasse possível esse momento que nós estamos tendo aqui hoje. Entende? Isso é o que realmente importa. Então, eu creio que hoje nós estamos saindo desse curso de uma forma que nós crescemos. Nós estamos saindo hoje dessa aula crescendo em entendimento sobre o que é temer a Deus. Hoje vocês entendem que nós não tememos a Deus com medo do castigo dele.
com medo de que o mundo pode, ou Satanás pode vir e fazer o estrago da nossa vida. Não. Nós tememos a Deus, tememos a falta de Deus. Tememos ter Ele longe de nós. Tememos não estar próximos a ponto de não ouvir a voz dEle, porque a voz dEle é a sabedoria. A voz dEle é o sucesso. A voz dEle é a prosperidade aqui nessa terra. A voz dEle é tudo que um ser humano precisa. Entendendo isso, a vida se torna uma vida maravilhosa. Meus amados, se o vídeo de hoje, se a aula de hoje fez sentido, se a aula de hoje tocou no teu coração, lembre-se que o céu ele não é algo que apenas é derramado em nós e nós retemos isso. Não, o reino do céu é nós recebemos, transbordamos e transbordamos na vida das outras pessoas. Então, transborde na vida da pessoa que você ama, encaminhe esse vídeo para outra pessoa. Não é para dar um like, se ficar com dúvida, claro, comenta, vamos conversar. Mas a ideia aqui é nós transbordarmos, levarmos o reino do céu à frente. Amém? Fiquem com Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Amém.